Um shalom para quem está do seu lado aí, diga para ele paz, fala para ele paz, prosperidade, plenitude, saúde, shalom, glória a Deus. Tem alguém feliz aí? Alguém feliz com Jesus? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Hoje nós vamos dar início a uma série de 3 mensagens e nós vamos amanhã dar início ao nosso tempo de jejum, amando e vivendo igreja. É o tema que nós estamos dando para esse jejum. E confesso a você que antes do primeiro culto eu estava no meu tempo devocional ali em cima na sala. E existem algumas pregações das quais a gente ora com mais intensidade e que faz algumas pregações mais que outras, faz com que o pregador se sinta incapaz de transmitir tamanha riqueza, tamanha beleza. Existem algumas pregações das quais é como se eu pedisse a você para relatar depois de comer um chocolate Lindt. Me diz como é que é. Algumas pregações das quais você não deseja apenas que seja revelado a experiência que você teve, mas que você deseja que outros possam ter a mesma experiência que você teve. Você está entendendo o que eu estou dizendo? 2 pessoas, obrigado, glória a Deus. Pessoal bem participativo do segundo culto. Você dorme até mais tarde, chega aqui com essa cara. Fala a Deus isso aí. Mas existem algumas pregações das quais há um desejo de que haja uma compreensão mais profunda acerca daquilo que Deus quer nos revelar. E nós vamos abrir então um tempo de jejum falando sobre amando e vivendo igreja. E eu penso que talvez esse seja um tema para muitos de nós aparentemente ultrapassado. Para outros de nós é um tema um tanto quanto complexo por tudo aquilo que te leva, que te remete, que te faz pensar, que de alguma forma, eu confesso que depois de anos andando com Jesus, anos pastoreando, eu imaginei que eu já tivesse visto a igreja na completude da sua beleza. Mas no início desse ano, eu fui exposto a novas verdades que elas rasgaram meu coração. É como se de alguma forma essas verdades, e eu louvo a Deus por todas as outras que eu recebi, porque me colocam nesse lugar, mas é como se Deus estivesse nos traspassando com uma revelação mais profunda. E nesse lugar, Efésios capítulo 3, eu quero ler com você a partir do verso 1. E eu estou na NVT e o subtítulo aqui que a minha Bíblia dá, o título desse capítulo, é o plano de Deus é revelado. Diga assim, o plano de Deus é revelado. Efésios capítulo 3 tem uma riqueza, porque agora o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Deus tinha um plano, e o plano agora vai ser revelado. Todos nós temos planos, sim ou não? Nós temos planos. E quanto mais genial é alguém, quanto mais incrível é alguém, melhor é o plano que ele tem. Mas todos nós temos planos, e Paulo diz o seguinte: olha, o plano de Deus vai ser revelado. E Paulo no verso 1 diz: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo para o bem de vocês gentios, eu não vou pregar sobre isso, mas já daria uma pregação, tomando por certo a propósito que vocês sabem, que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender essa graça a vocês. Paulo está dizendo o seguinte: eu que como apóstolo, e Paulo é chamado o apóstolo aos gentios. O que isso significa? Paulo é o apóstolo a nós, brasileiros. Por quê? Porque agora Paulo está dizendo: Deus me incumbiu da tarefa de revelar que o evangelho agora já não é mais só para uma etnia, que o evangelho agora não é só mais para um povo, que o evangelho agora não é só mais para os judeus. Alguém pode dizer amém por isso? Que o evangelho agora é um alcance a todo aquele que crê na mensagem de Cristo. E Paulo diz: eu, o apóstolo aos gentios, foi incumbido disso. E ele diz o seguinte: como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou algumas versões dizem mistério, outras versões dizem segredo. Eu gosto de segredo porque eu acho que segredo é mais comum na nossa língua. Paulo vai dizer o seguinte: Deus tem um segredo. E todos nós cultivamos segredos. Todos nós temos segredos dos quais nós guardamos, que nós queremos revelar em determinado momento. São segredos que nós estamos esperando para revelar em determinada hora. Um casal que engravida hoje, é muito comum você chegar no médico e o médico dizer para você o seguinte: espera um pouquinho para revelar.
A gente quer revelar o segredo. A mãe, está comum um chá revelação, a revelação do segredo. Qual o sexo do bebê? E fica todo mundo ali apreensivo para poder descobrir. Esses dias eu vi um casal, o sonho da filha era ir para a Disney. E aí eles levaram ela para o aeroporto como se ela fosse fazer uma viagem comum. E daqui a pouco, para onde que era a viagem? Era um segredo para ser revelado. Alguém tinha guardado um segredo para na hora certa falar: eu vou revelar para ela o segredo. E agora ela vai poder vislumbrar qual que era o segredo que eu estava guardando. Qual que é o segredo que seria revelado? E o que Paulo está dizendo é o seguinte: o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Alguém quer saber qual é o segredo de Deus? Diga amém. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo. Ele está dizendo: o que vocês vão ler agora, vocês vão entender do que significa esse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores. Gente, não é só um segredo, mas é um segredo que tinha ficado guardado e que as gerações anteriores não ficaram sabendo. Ele está dizendo: o segredo que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Mas peraí, que segredo é esse? E este segredo revelado, verso 6, e este segredo revelado, 2 pontos Paulo coloca: tanto gentios quanto judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam da promessa em Cristo Jesus. Verso 7, pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Aí o verso 8 ele diz: ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a ele em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, qual que é o segredo? Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Aí o verso 10 ele explica, para ficar claro: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da, diga assim, igreja. Qual que é o segredo que Deus manteve oculto? A igreja. Qual que é o segredo que Deus guardou? A igreja. Qual que é o segredo que estava guardado? Qual é o segredo que ele colocou? Qual que é o segredo? Gente, quando tem um segredo, e me permita filosofar aqui, é como se nos céus agora, os governantes, eles estão olhando para ele agora, e me parece que tem um segredo que Deus está guardando, tem um segredo que Deus está mantendo oculto, tem um segredo, e é que Paulo vai revelar. Ele me revelou que o segredo que ele estava guardando, que ele manteve oculto, era para mostrar aos governantes e autoridades os domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sua sabedoria divina. Paulo está dizendo o seguinte: Deus tinha um segredo de revelar em plenitude a sua sabedoria. E todos nós, quando você vai criar algo, você deseja algo que revele a sua grandeza, você deseja construir algo que revele. A gente está numa reforma lá, eu e a Bruna, e ela falou: eu quero uma casa desse jeito. A gente está 2 meses na demolição, uma obra que vai demorar, porque a gente precisa de muitos milagres nessa obra. Mas por que a gente está falando? A gente quer receber as pessoas na sua casa. Você faz isso, você pega um cantinho, você não pega qualquer mesa, você pega uma que você fala: isso aqui vai revelar. E muito mais para quem cria. Quando você cria, quando eu estou preparando essa mensagem, eu estou pensando: eu vou preparar algo que expresse o máximo do que pode revelar, da sabedoria, da capacidade desse fluir. Eu me preparei para estar aqui, obviamente, porque com a expectativa de dizer: a criação dessa mensagem está revelando alguma coisa sobre mim. Paulo está dizendo o seguinte: Deus queria revelar toda a sua sabedoria. Ele cria algo. Sabe o que ele criou? A igreja. Não, peraí, a gente vai caminhar nessa mensagem. Eu espero que o Senhor possa nos tocar como Ele nos tocou aqui no primeiro culto. Paulo está dizendo o seguinte: Deus tem um segredo que foi encoberto às gerações passadas, mas que agora nos foi revelar. E ele está dizendo: o plano de Deus era esse, verso 11, era o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, obrigado por a Tua palavra. Eu oro pedindo ao Teu Espírito: abre os nossos olhos. Eu oro pedindo ao Teu Espírito: nós queremos reconhecer a santidade da Tua presença aqui,
reconhecemos a santidade da Tua palavra como vida no nosso interior, e à medida que nós pudermos expor a Tua Escritura, nós Te louvamos pela loucura da pregação, um homem enquanto fala agora como um instrumento vivo, a fim de que a Tua voz possa se tornar audível aos nossos ouvidos, mas não só com o nosso intelecto. Então eu oro pedindo ao Teu Espírito, leva a nossa mente cativa agora, remove toda a distração do nosso coração e desse ambiente, a fim de que possamos compreender em plenitude o mistério que estava em oculto, o segredo que foi revelado. Por isso abre os nossos olhos para contemplar, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Eu quero abrir esse tempo, e nós vamos abrir esse tempo de jejum, falando sobre redescobrindo o mistério sagrado da igreja. É interessante porque o texto de Efésios, e o que eu quero conversar com você não é apenas uma crise eclesiológica, ela é uma crise espiritual, é de percepção, é de sensibilidade, é de temor. É que nós nos acostumamos com o sagrado. Eu estou dizendo para você que tinha um mistério oculto que é a igreja, a gente se acostumou. Vamos olhar nosso relato de igreja, acabamos de mostrar aqui no vídeo, o Barna está dizendo que no Brasil, 1 em cada 5 cristãos que estão dentro da igreja são crentes de verdade, porque a gente se acostumou. A gente profana o que é santo, a gente trata de qualquer jeito. A gente é indiferente. A gente tem uma tendência natural. É interessante porque isso faz parte da história. A nossa tendência natural. E numa era humanista, a gente metrifica a Deus por quem a gente é. É por isso que a gente construiu um lugar que satisfaça a gente. E vai alguém falar alguma coisa diferente daquilo que foge da minha satisfação. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos de entender como Deus lida quando alguém toca de forma displicente no que é sagrado. Gente, os últimos 100 anos é uma era humanista, onde nós fomos mergulhados numa ideia que a gente mede tudo por aquilo que a gente acha. E a cosmovisão bíblica nos convida a um lugar onde você não é régua de nada. Você nasceu ontem e vai morrer amanhã. Você não sabe de nada. Suas experiências são tacanhas. O que você acha é tão pequeno. É por isso que nós mergulhamos numa cosmovisão bíblica. Quinta-feira eu estava dando uma aula aqui, que a gente está fechando a porta da frente da nossa igreja, para falar de alguns valores que nós cremos biblicamente. Pastor, não crê assim, é Bíblia, irmão. Se você não crê assim, ou você se arrepende, ou você procura outra igreja para frequentar. Porque não sou eu. Não sou eu que estou inventando. E nas últimas eras a gente criou uma forma de abrir a porta do fundo da igreja. Eu estava com os nossos pastores quinta e sexta-feira, e a gente estava movido em profundo arrependimento. E por que movido em profundo arrependimento? Porque nós estávamos nos arrependendo da forma pela qual, muitas vezes, nós vemos e tratamos a igreja. A forma pela qual, muitas vezes, nós nos colocamos num lugar onde o nosso coração se move de uma forma displicente para aquilo que é sagrado. E tem alguns textos da Bíblia que mostram como Deus trata o santo. E eles trazem algum incômodo. Tem alguns textos que me incomodam. Separei aqui alguns textos. Primeiro, Uzá, 2 Samuel capítulo 6. Não te incomoda? Você conhece a história de Uzá? Davi vai trazer a arca está em carro de boi. Esse cara está olhando a arca e daqui a pouco os bois tropeçam. Ele está lá perto, ele está ali na figura de poder. E aí quando os bois tropeçam em 2 Samuel 6, versos 6 e 7, o que Uzá faz? Uzá coloca a mão na arca. O que acontece com ele? Ele morre. Aí você fala, texto terrível, porque você coloca pela sua métrica humana. É um cara tocando o sagrado de forma displicente. Outro texto, 1 Samuel capítulo 13. Saul, ele está diante de uma batalha, o exército está intimidado, ele sabe que a presença do Senhor é importante. O que Saul resolve fazer? Ele fala, vou oferecer um sacrifício. Gente, quem atrasou foi Samuel, o problema é do sacerdote que não chegou. E esse cara tem a brilhante ideia de dizer, eu vou erguer então um sacrifício para Deus. Ele ergue um sacrifício para Deus, mas ele está tocando o santo de forma profana. Ele está fazendo um culto profano para Deus. E ele então toca de forma profana, e quando ele oferece o sacrifício, Samuel diz, Deus passou de você, porque você tocou o que é santo de forma profana. Gente, nós quebramos a linha do santo. Nós rompemos todas as linhas. É interessante, Moisés, Números capítulo 20, é outro texto que é difícil de compreensão. Moisés foi o homem mais manso que pisou pela terra. Mas gente, era difícil lidar com aquela galera.
Se a mãe acha que é difícil lidar com os filhos, imagina Moisés, com aquele povo. Chega um determinado momento, Deus diz: Moisés, toca a rocha. O que ele fez? Ele se irou e feriu a rocha. O que Deus falou para ele? Moisés, você tocou o santo de forma profana, você não vai entrar na terra. E a gente tem a nossa métrica de justiça ainda para falar com Deus santo, como se a nossa métrica de justiça fosse equivalesse. Ele está dizendo: Moisés, você tocou, não vai entrar na terra. Moisés não entra na terra. Outro texto aí, talvez você fale: pastor, isso aí é Velho Testamento. Como isso aí está no Velho Testamento, então isso não vale para o Novo. Gente, Atos capítulo 5, a gente faz um malabarismo para poder explicar Atos capítulo 5. O que é Atos capítulo 5? Atos capítulo 5 é um casal de irmãos, gente boa da igreja, está no meio de um maior avivamento, e começa um movimento de voluntário de oferta, gente vendendo tudo, e um homem faz isso. Ananias e Safira falam: que legal, vamos fazer isso. O que eles fazem? Eles vendem uma propriedade, eles pegam parte da propriedade e colocam aos pés dos apóstolos, mas era parte. Eles estavam tocando que era santo de forma profana. Pedro diz: porque você mentiu ao Senhor, morre um, depois morre outro, porque estava tocando que era santo de forma profana. E o que falar da fala de Paulo em 1 Coríntios capítulo 11? Pastor, essa aí talvez está um pouco mais distante, mas 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz o seguinte: gente, sabe o que está acontecendo? Entre vocês, é Paulo falando para nós, tá? Porque você toca o santo de forma profana, há muitos doentes. Do meio de vocês tem gente que está doente. Por quê? Porque profanou o que era santo. E no meio de vocês tem muitos que já morreram. Paulo está dando uma causa à morte entre os irmãos pelo fato. E o que ele fala que os irmãos estão profanando? Vocês estão profanando a ceia. Vocês não estão discernindo o corpo. Quando eu digo para você: se você não quiser vir ceiar, não se batize. Aí você acha que é piada. No dia da ceia você vai fazer outra programação. Pastor, deu um sol, vou andar no parque. Porque a gente tem a tendência de profanar o que é santo. E a era do humanismo fez com que a gente quebrasse os limites do que é santo e profano, para tocar de forma... Agora, eu fui severo demais, gente? Parece que é demais? Não parece exagero? Mas talvez a pergunta certa seja: o que esses textos revelam sobre Deus que nós perdemos a capacidade de sentir? No Velho Testamento, o homem escrevia o nome de Deus. Ele não utilizava a pena, ele ia tomar banho, por somente escrever o nome de Deus. Eu não quero propor a você que a gente volte ao declarar o nome de Deus, ter que tomar banho e trocar a pena. Mas será que a gente não rompeu demais o limite de um Deus que é puramente santo? Será que a gente não perdeu todas as métricas daquilo que é santo? Francis Chan, no seu livro Cartas à Igreja, ele propõe algo. Abre parênteses: nós achamos algumas punições bíblicas severas porque não compreendemos mais o que significa dizer que algo é sagrado. E ele continua: e quando o homem vira a medida de todas as coisas, até Deus passa a ser julgado pela conveniência humana. Repito: quando o homem vira a medida de todas as coisas, até Deus passa a ser julgado pela conveniência humana. Agora, qual é o fato? É que nós só amaremos, honraremos e viveremos a beleza do que Deus diz sobre a igreja de forma correta quando nós voltarmos a enxergá-la como algo sagrado, não como uma parte periférica da minha vida, não como parte. O que eu estou dizendo aqui para você é um apelo que eu faço primeiro a mim, e esse apelo nasce do lugar de pedir: Senhor, nós só poderemos tratá-la de forma sagrada se a vermos dessa forma, porque a Bíblia chama de corpo de Cristo. E o que a Bíblia vai dizer é: ninguém maltrata o próprio corpo. Ninguém é indiferente ao próprio corpo. Se te der fome, você vai comer, porque você não é indiferente ao seu corpo. Nós temos mecanismos de defesa para a sobrevivência. Você às vezes fica meio incomodado com a altura, você não pula de cima de um lugar muito alto. Você tem mecanismos de defesa porque você quer se manter vivo. Você cuida do seu próprio corpo, você alimenta o seu próprio corpo. Mais que isso, a gente corta o cabelo. Para além disso, a gente não só faz a manutenção para a sobrevivência do próprio corpo. Está frio, você coloca uma blusa, você se agasalha, você melhora o seu cabelo, você faz uma maquiagem, você coloca o óculos para enxergar melhor. A minha pergunta é: se você faz isso pelo próprio corpo, será que você discerniu o corpo sagrado de Cristo, que é a igreja?
Nós vivemos na era mais displicente acerca da santidade da igreja. Como você trata o corpo dos seus filhos? Como é que nós enxergamos o corpo dos nossos filhos? Ou você não alimenta o corpo dos seus filhos? Ou você não cuida do corpo dos seus filhos, ou ao ver os seus filhos doentes, você não se volta a esse lugar. Agora, um chamado a enxergar a santidade, nós precisamos de redescobrir o mistério sagrado que está contido na igreja. Se há um segredo que Deus revela, então nós queremos ver. Tem mais alguém que quer ver aqui? Diga amém. Nós queremos vê-lo. Eu quero propor aqui para você alguns aspectos. Primeiro, a igreja é sagrada, porque ela nasceu no plano eterno de Deus. Diga assim comigo: a igreja nasceu no plano eterno de Deus. Efésios capítulo 3 é um texto monumental. Paulo está dizendo que desde sempre o mistério esteve oculto e agora foi revelado em Cristo. E qual é esse mistério? Que judeus e gentios, povos distintos, histórias diferentes, culturas, pecadores distintos, agora foram reconciliados em um só corpo. Todos nós reconciliados em um só corpo. Ou seja, a igreja não é um improviso da história. A igreja não é um remendo depois da cruz. A igreja não é uma solução temporária de Deus para reorganizar convertidos. A igreja está no coração do plano eterno de Deus. É impossível conhecer o coração de Deus e não ver a beleza do segredo que está no coração dele, que se chama igreja. Na era que nós estamos dos desigrejados, só tem duas respostas para mim teológicas: conseguir viver fora disso, ou tem uma primeira explicação de alguém que não teve uma experiência de novo nascimento. E a quem não tem uma experiência de novo nascimento, não participar da igreja é algo que para você é até melhor. Ou participar de uma forma, esse 1 a cada 5 eu me questiono se esses 4 tiveram, porque você pode estar aqui na igreja, isso aqui não faz sentido nenhum para você. Você pode estar aqui na igreja, e deixa eu te falar, não tem palestra de coach que seja mais legal do que um pastor com a Bíblia aberta motivando você. Não tem clínica que seja mais especial do que ouvir um versículo: posso todas as coisas naquele que me falou. Oh, irmão, até o cara que não nasceu de novo se alegra com um versículo desse. Não é isso que define. Frequentar uma igreja não define se você nasceu de novo. E pode te ensinar uma verdade. A nossa era muito falou: eu sou a igreja, né? Mas deixa eu te ensinar, esse termo não é correto. Você não é a igreja. Sabe qual é o termo correto? Nós. Diga assim comigo: nós. Sozinho você não é igreja nenhuma, irmão. Não, pastor, eu vou ficar na minha casa mesmo. Você com a sua família. Aí piorou, porque aí agora você profanou a sua casa, ensinando para os seus filhos uma mentira. Porque agora eu me aparto do corpo junto com a minha casa para dizer para a minha família: não, isso aqui é igreja. Não, isso aqui não é igreja. Isso aqui é parte da igreja. Porque a igreja vai além do meu umbigo, das minhas preferências. A igreja vai além. A beleza da igreja vai mais. Que é gostoso você pagar suas contas e falar: não, isso aqui é igreja. Mas nesse lugar nós somos convidados a entender. Efésios tem essa beleza porque ela mostra o plano do coração de Deus. Paulo mostra em Efésios. Primeiro, em Efésios 1 já havia dito que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Em Efésios 2 ele diz que nós somos feitos família e habitação de Deus. Em Efésios 3 ele diz: por meio da igreja a multiforme sabedoria de Deus está sendo exibida. Deus está exibindo a sua multiforme sabedoria por meio da igreja. Isso é grande demais. A igreja não é apenas importante para nós, a igreja é importante no enredo cósmico da glória. Quando Deus quis mostrar sua sabedoria aos seres celestiais, então ele criou a igreja. E mais, as criaturas, a Bíblia diz que estão olhando para a igreja com assombro, enquanto muitos de nós olham para ela com tédio. Você pensou que você chegou aqui hoje? E fique tranquilo, vai ter alguns cultos que a gente não vai ter louvor nenhum. Que a gente vai chegar aqui. Vamos colocar um YouTube aqui, mano. Porque a gente construiu uma perspectiva. A igreja primitiva, a igreja da China hoje, está congregando junto com a gente numa hora como essa. Eles estão vendo o assombro da igreja, e não tem louvor, não tem luz.
não tem um conforto de entrar num prédio, sentar num lugar e de talvez você falar, ai pastor, estou incomodado. Eu que não sou um cara que tem calor, não sei o que aconteceu com o ar-condicionado. Certeza que o Rafa não colocou no 26 graus hoje, só para a gente sentir. Tem que ter alguém a quem culpar. Mas vamos ser sinceros. Os seres celestiais estão assombrados com a beleza da igreja. Você sabe, enquanto Paulo fala da igreja como vitrine de Deus, nós tratamos ela como opcional. O que será dos nossos filhos, irmãos? O que será dos nossos filhos? Pela forma pela qual olhamos para a igreja, como a maneira opcional que colocamos a igreja, como tão longe da escala de prioridade da nossa vida, sendo aquilo que está no segredo do coração de Deus. Que Deus é esse que nós conhecemos, que tem uma escala de prioridade no coração dele, e a gente desconsidera aquilo que é o segredo que ele estava guardando. Paulo trata a igreja como revelação, e nós perguntamos, que modelo funciona melhor? Alguém diz para mim, pastor, faz o culto em 2 horas, porque se passar do horário o pessoal não volta. Deixa eu dizer para você, assim, eu costumo dizer, o pessoal do primeiro culto não é difícil, a coisa vai embolando. Mas com todo respeito, e aqui eu não estou falando contra a organização, não. Eu estou falando que talvez a gente tinha que parar e ficar assombrado. O que é estar aqui? Eu sei que você entra aqui achando, não pastor, sou eu, a minha individualidade. Mas a Bíblia diz que a igreja, sabe como ela está sendo vista em Apocalipse? Como um coro de muitas vozes. Se te incomoda não ter toda essa sua individualidade, então você vai ter um problema com a igreja. Porque no fim a gente só é um coro de muitas vozes glorificando a só um que merece brilhar. A gente só é um coro. A eternidade é um coro. Que possivelmente não vai ter lá o pastor brilhante, nem o irmão do louvor que canta mais. Tem essas organizações aqui na terra e são bíblicas. Mas nós só somos um coro. Paulo coloca esse assombro, e talvez Paulo pergunta, vocês não estão discernindo o mistério de Deus? Mas em segundo lugar, a igreja é sagrada, porque a igreja está unida a Cristo. Paulo não fala apenas da igreja como organização, ele fala da igreja como corpo. Em Efésios 5, 29 a 32, ele trata como corpo. Gente, a gente deveria parar tempo suficiente para ficar assombrado. Não se trata de se resolver o mistério. A igreja não é um mistério a ser resolvido, é um mistério a ser contemplado. Diante da beleza, do assombro, nós não queremos desvendá-la. Nós queremos apenas, de forma perplexa, nos assombrar com tamanha beleza. Aqui está um ponto. A igreja não é sagrada porque ela fala de Cristo. Aqui não é um lugar para falar de Cristo. Aqui é o lugar que está unido a Cristo. A gente não está falando de Cristo aqui. Aqui é o lugar que Cristo é visto. A gente não está apenas falando de Cristo. Aqui é o lugar onde Cristo está sendo revelado. A igreja não é uma ideia humana. E coloque as coisas acima das placas nominais. E talvez numa manhã como essa nós possamos pedir ao Senhor que nos leve de volta a esse lugar. Esqueça as placas nominais, elas são muito pequenas. Esqueça os endereços, mas ao mesmo tempo olhe para a beleza de uma igreja que agora é o corpo revelado. É o corpo místico de Deus na terra. Como trataremos o corpo místico de Deus na terra? Menos do que tratamos o nosso corpo? Menos do que tratamos, com menos carinho, encargo, entusiasmo que tratamos os corpos dos nossos filhos? Não é apenas uma associação que leva o nome dele, não é apenas uma comunidade que o admira, não é apenas uma instituição que preserva a sua memória. A igreja é o seu corpo. Então, quando eu trato com indiferença, eu não estou apenas desrespeitando o ambiente, eu estou me relacionando de forma leviana com algo que Cristo chama do seu próprio corpo. Isso muda tudo. Uma coisa é criticar um sistema, outra coisa é tocar irreverentemente na igreja de Cristo. E talvez esse seja um dos nossos grandes pecados ministeriais. Nós nos acostumamos tanto com a linguagem da igreja que nós perdemos o espanto da realidade da igreja. Algumas expressões, quando nós falamos corpo de Cristo, com facilidade demais. E talvez a gente tenha que parar um tempo, gente, para refletir sobre algumas expressões que nós utilizamos. Corpo
de Cristo. Algumas expressões como família de Deus. Nós somos a família de Deus. Quando nós falamos que a igreja é a noiva de Cristo. Mas essa não é uma linguagem leve, é uma linguagem assustadoramente santa. Talvez a gente tenha que parar um pouco num ambiente como esse, de ficar tentando discernir as coisas e apenas nos assombrar com a beleza de algo que agora os governantes celestiais olham com assombro. Mas em terceiro aspecto, a igreja é sagrada, porque ela é o templo da presença de Deus. Aqui a construção em Efésios fica ainda mais forte, porque Efésios 2, 19, 22, Paulo diz que nós não somos estrangeiros, mas da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como pedra angular e nele ajustados, crescemos para sermos santuário dedicado ao Senhor, habitação de Deus no Espírito. É santo isso aqui, gente. Eu cheguei aqui por um minuto, a letra não estava passando, porque o pessoal estava organizando outras coisas. Eu falei, isso aqui não é sobre mim, não é ficar passando a letra para mim. Nós estamos numa sessão solene. Aí daqui a pouco começou a tocar uma música de exultação, e eu estou olhando e dizendo, os céus agora estão se alegrando. Mas os céus não têm motivo para ficar triste, eu tenho. Alguém tem motivo para estar triste? Eu tenho. Mas os céus estão assombrados em ver que eu posso pular numa manhã como essa, tendo motivos para estar triste, dizendo, na presença dEle, até a minha tristeza está saltando de alegria. A igreja é sagrada porque ela é o templo da presença de Deus. Nós perdemos isso. Eu e a Bruna no final do ano, a gente descobriu, e quando eu falo de igreja, gente, estou falando de igreja relacional, não estou falando de você vir aqui no domingo, lá pastor, não, é tudo sagrado, nós precisamos tratar isso aqui como sagrado, mas a mesa da sua casa é sagrada. Sabia que a sua casa pode virar igreja? A gente pensa num cara assim, e aí eu casei com a Bruna também, meio assim, a gente ama se relacionar com as pessoas, mas como todo bom paulista, a gente marca uma pizza para daqui de 3 semanas, e se possível que seja na pizzaria. Isso vai ter que mudar no nosso meio, irmão. Que a gente precisa de abrir a porta da nossa casa para ser um palco da igreja. Nós precisamos de abrir a porta da nossa casa para ser um lugar onde a beleza da igreja está revelada, onde o nosso sofá está sendo ocupado pela beleza da igreja, onde vínculos mais fortes estão sendo construídos. Eu sei que Deus tem nos dado um púlpito forte, mas a minha oração é, Deus, faz-nos ser uma igreja que a mesa é mais forte que o púlpito. Faz-nos ser uma igreja que as relações de cura, de restauração, que as relações, por quê? Porque eu preciso de abrir para ser igreja, a minha casa agora, para ver o espanto da beleza da igreja dentro da minha casa. E São Paulo talvez seja a pior cidade para isso. Porque onde tem gente egoísta aqui, que trabalha de segunda a segunda. Irmão, se você não tem tempo para viver igreja, repense a sua agenda. Repense o seu evangelho. Pastor, só quero um lugar assim para lavar a alma. Está fora disso, gente, só tem 2 explicações. Ou alguém já está morto. Sabe um peixe, se você pescar um peixe morto, como que ele sai? Está tudo bem para ele ficar fora do aquário, do mar. Mas se você já pescou um peixe vivo, como é que ele sai? Ele quer voltar. Ele tem anseio por isso. O que eu estou pregando para você que não é ideia minha, a igreja não é ideia minha. Eu estava ali em cima, Boni, assombrado. Nós passamos quinta-feira e terminamos os pastores chorando, dizendo, Senhor, nos perdoa, porque eu preciso ser sincero para vocês, eu estou na era do pragmatismo, eu fui formado pastor na era do pragmatismo, que a pergunta é o que dá mais certo, como que a gente enche com mais gente, como a gente coloca mais pessoas. Eu fui formado na era do pragmatismo, como é que a gente pode fazer alguma coisa a mais, e aí a gente perde a noção do assombro da igreja, da beleza que existe nela, da forma que Deus olha. E você, do outro lado, foi formado membro na era do pragmatismo. Você está procurando uma igreja que tem um estacionamento melhor. E talvez até seja, não é o motivo pelo qual você veio para cá.
Talvez você só está procurando um lugar que seja mais legal. Mark Dever, um teólogo, ele vai dizer o seguinte: o problema da igreja moderna é que a gente ficou aprendendo a fechar a porta do fundo da igreja. Então, para não perder o irmão que diz que o kids da outra igreja tem um escorregador de 2,5 metros, a gente arruma um escorregador de 2,5 metros. E o outro irmão que diz: pastor, eu não quero ser sacerdote direito na minha casa, mas arruma aí um cursinho na igreja. Aí a gente arruma um cursinho. Aí o outro irmão que diz, esses dias o irmão chegou para mim e falou: pastor, fui numa igreja. Meu Deus, hein, pastor, que igreja. Eu falei: é mesmo, o que você viu lá? Tem que ver o som dos caras. Eu falei: o infeliz está pregando para esse cara, estou pregando a coisa errada. Porque a análise é errada. O som de uma igreja, mas nos ensinaram a ver a igreja pelo som. Aí você vai num lugar que você não tem. Deixa eu te perguntar, gente, é igreja o lugar que você viu o som, você ouviu o som é bonito, você voltou para sua casa não é mesa de palco de nada, você não abriu seu coração para nada. Não, isso é um programa social, me perdoe te dizer. E quando nós olhamos para essa realidade da igreja, ela é o templo da presença de Deus, é o lugar do encontro do céu com a terra, é o lugar da glória, é o lugar da manifestação, é o lugar da presença. E Paulo diz: agora vocês são esse templo, já não é mais físico, agora é espiritual. E a Bíblia vai usar essas metáforas agora. Nós somos uma junção de pedras vivas. Sou eu com o Richard sendo pedra, vivendo com ele, convivendo com ele. Sou eu agora vivendo a vida da igreja, mergulhado nisso, colocando a minha casa, os meus filhos. Sou eu agora entrando nisso, colocando meus talentos, meus dons, meu dinheiro. E a gente saiu talvez de um contexto de pastores tão manipuladores, construindo um império, que nos roubou a capacidade de entender. E a minha oração tem sido nesse dia: Senhor, como nós podemos fazer isso? Abre os nossos olhos. 2 Crônicas capítulo 7, é quando Salomão termina de construir o seu templo. O templo de Salomão, você lembra dessa visão? E agora o fogo cai do céu e a glória de Deus entra no templo. E agora toda a nação se ajoelha ao redor. Gente, você consegue imaginar isso? Essa visão tão santa do fogo caindo e as pessoas ajoelhadas em 2 Crônicas capítulo 7, ao redor do templo. E talvez você fale: pastor, eu gostaria muito de voltar naquela cena. Mas nós imaginamos a grandeza de estar do lado de fora vendo aquilo. Mas em Cristo nós fomos feitos parte de algo ainda maior. Não apenas nós contemplamos o templo, nós nos tornamos o templo. Em Atos capítulo 2, da mesma forma que o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão, da mesma forma que depois de prontos agora, a glória de Deus veio. O que é Atos capítulo 2? É ele dizendo: a obra do meu novo templo está estabelecida, que é a igreja. E Atos capítulo 2 agora é na junção desses irmãos, vem a presença de Deus e esse fogo vem. E aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios: gente, quem ousaria pegar uma marreta? A glória de Deus está caindo sobre o templo. Há uma beleza suntuosa naquele templo. Quem ousaria pegar uma marreta e sair destruindo aquele templo? Alguém ousaria fazer isso? Alguém ousaria pegar uma marreta e começar a destruir o templo? Não ousaria. Tamanha beleza, suntuosidade. Mas atacar a igreja é como pegar uma marreta e golpear o templo. Quando nós atacamos a igreja, é preciso colocar aqui que isso se aplica diretamente à fofoca, à divisão, à maneira como tratamos o corpo. Isso é forte, por quê? Porque uma das grandes tentações nossas é usar a nossa língua para destruir a igreja, para não sermos participantes do que Deus está fazendo, para não colocar os nossos dons. E o apóstolo Paulo, ele é tão contundente, ele diz: quem destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. O que é o templo de Deus, pastor? É a igreja. Você entende como isso é santo? Você entende como é grave quando a gente fala de alguém? Você entende como é grave como nós lidamos com a igreja? Aqui na nossa comunidade, a gente tem crescido cada vez mais em temor como lidamos com a igreja, sobre quem pode estar envolvido.
Por quê, pastor? Só por um motivo. Isso é tão santo. Mas em quarto aspecto, a igreja é sagrada, porque o céu a contempla. Efésios 3:10, Paulo diz que a sabedoria de Deus está sendo manifesta aos principados e potestades por meio da igreja. O que isso significa? Significa que o que acontece na igreja não é apenas um assunto de membros. O que acontece na igreja não é apenas um assunto de liderança, não é apenas um assunto da denominação, da cidade ou da cultura. O que acontece na igreja tem relevância diante do universo espiritual. E ver essa beleza da igreja, permitir que ela se mova na nossa vida. Lá em casa a gente entendeu que a gente precisava estar ainda mais aberto do que já somos, crescer ainda mais nessa revelação. E eu quero pedir a você que nesse tempo de jejum você avalie abrir a porta da sua casa. Para quem, pastor? Não sei. Lá eu estou abrindo para diversas pessoas, meus amigos, pessoas que Deus me convida a poder colocar na minha casa. Foi interessante porque domingo teve um jogo Corinthians e Palmeiras. Aí eu chamei parte da família. Aí parte da família foi, e eu sempre tive dificuldade, porque eu sou um cara assim, para eu poder chamar alguém na minha casa, tem que estar tudo perfeito, para mim tem que estar redondo, eu tenho que estar vendo cada detalhe. Gente, tem uma coisa que me mata assim, é talher de plástico. Meu Deus do céu, você quer me matar, me chama para ir comer alguma coisa, é talher de plástico. Para piorar, copinho de plástico. Copinho de plástico muda até o gosto. Coisa infeliz, aqueles copinhos de 180 ml, que quando você põe não vai até o final, vira 140, cada gole é um copo, que coisa horrível. Mas aí a gente falou, então vamos mudar para a gente poder receber pessoas. Mas a gente sentiu a voz do Espírito, não, eu quero que vocês recebam mais pessoas antes de mudar. Você entende que quando muda a sua visão sobre receber pessoas, tem uma beleza nisso. E a nossa cultura, um irmão veio do Nordeste pastorear aqui em São Paulo. Eu falei, irmão, fala aí da igreja, o que você vê? Não, pastor, a igreja é uma bênção e tal, mas o pessoal, cada um na sua, né? Aqui em São Paulo o pessoal marca uma pizza, irmão, para 3 semanas e hora para você desmarcar. Aí eu falei, mas nós vamos crescer, nós vamos melhorar. Por quê? Porque a forma de chegar a esse lugar da beleza da igreja é quando a gente se abre. Aí domingo estava lá em casa a nossa família. Aí no domingo, sei lá o que deu, que a minha irmã resolveu dar banho no bebê no banheiro do nosso quarto. Tinha outro banheiro, mas ela foi no banheiro do nosso quarto. Aí ela saiu, minha irmã, né? Ela falou, meu Deus, aquele teto todo embolorado, como que você consegue viver aqui? E para ajudar, a cortina toda embolorada. Aí eu estou lá, recebendo meus convidados, só em prato de plástico. Que a gente só tem 8 pratos, e a Bruna falou, vou comprar um monte de prato de plástico. Então todo mundo comendo em prato de plástico, do jeito que eu gosto. Mas você entende que tem algo sagrado por detrás disso. E eu quero melhorar, mas para colocar para o número de gente, nem cabe na minha mesa. Aí ela falou do teto do banheiro, porque a Bruna tem medo de lagartixa, e lá em casa a gente não pode abrir as janelas. Então, o vapor fica todo dentro de casa. Aí eu vou olhar lá e falei, rapaz, como é que alguém toma banho num banheiro embolorado desse? Aí eu olhei o banheiro, saí, olhei. Aí eu fiz assim, uma das coisas mais burras que eu já fiz na minha vida. Porque aí eu saí, vi a cortina, falei, eu vou pegar essa cortina e levar ela para a lavanderia. Mas eu vi o pedaço do teto, a gente já está se mudando. Eu falei, eu não vou falar para nenhum prestador de serviço vir aqui. Amanhã eu tenho um horário, das 11 ao meio-dia eu tenho 1 hora, eu vou pintar. Mas aí eu pensei comigo, se eu tiver que comprar rolo, se eu tiver que comprar lata de tinta, vai dar muito trabalho. Eu vou pintar com spray. Irmão, se alguém já usou spray, está rindo com mais intensidade de mim. Lá vou eu, na 1 hora que eu tenho, pintar o teto. Gente, isso resultou na minha família ter que dormir 2 dias fora do quarto. Quase que a gente teve que dormir fora da casa. Eu quase desmaiei, porque enquanto eu comecei a pintar, eu usei uma máscara hospitalar. Chegou uma hora que era tanta fumaça, que eu tive que sair, deitei no chão e quase desmaiei.
E no final, bom, a Bruna, para me motivar, que não queria dormir mais fora do quarto, entrou e falou: nossa, ficou meio manchadinho assim, legal. E para ajudar, não me falaram que o spray, onde vai batendo aquele negócio, vai grudando. Aí ontem eu cheguei em casa e falei: Bruna, a moça lavou esse banheiro? Porque como está o box? Aí eu fui passar a mão e falei: não, isso aqui é que pintou o box também. Não é brincadeira, pelo menos a cortina eu levei para lavar na lavanderia. Quem falou da próxima eu levo para sua casa. Mas, gente, depois que eu olhei a situação do teto, foi porque alguém como igreja chegou lá com liberdade comigo. Você entende que eu não estou falando sobre pintar banheiro? Eu estou falando sobre áreas de caráter que Deus quer transformar. Eu estou aqui falando, não vou deixar ninguém entrar na minha casa. Tá, Deus, pelo menos, não, um prato de plástico já é demais, mas tudo bem. Mas que eles fiquem na sala. Mas aí alguém vai num banheiro que eu não tinha tido a perspectiva. Que depois que eu olhei aquela cortina, eu falei: Jesus amado, como alguém pode dormir num quarto com uma cortina como essa? Mas porque a possibilidade de ver a beleza das relações, e aqui eu não estou te falando só de algo natural, estou te falando de algo santo. Eu estou te falando de uma beleza santa, eu estou te falando de uma realidade, da manifestação. Isso significa que o que acontece na igreja é algo sublime. A unidade da igreja fala, a santidade da igreja fala, a reconciliação da igreja fala, a perseverança da igreja fala. A igreja é o sermão vivo para os céus. E nós não podemos pensar pequeno sobre a igreja. O mundo pensa pequeno sobre a igreja, as redes sociais pensam pequeno sobre a igreja, a cultura do consumo pensa pequeno sobre a igreja, até muitos cristãos pensam pequeno sobre a igreja, mas para nós não pode ser um pensamento pequeno de algo que fazemos de qualquer jeito. O céu não pensa pequeno sobre a igreja, é por isso que nós não pensamos pequeno sobre ela. Mas quinto e último, o nosso problema não é apenas doutrinário, é afetivo. Nós banalizamos o sagrado. O nosso problema não é de entendimento, é de coração. O nosso problema e o problema da nossa geração é que nós não só erramos o conceito da igreja, mas nós perdemos o amor por ela. E a gente está acostumado a dar nota para tudo, a colocar nota em tudo. E nos ensinar a dar nota para a igreja também. Não a vivê-la, mas só dar nota para ela. Do que eu acho que deveria ter e não tem. Do que eu acho que poderiam fazer e não fazem. Do que eu acho que poderia, enquanto nós banalizamos o sagrado, nós banalizamos o nome de Deus. Nós banalizamos a presença, nós banalizamos a ceia, banalizamos a comunhão, banalizamos o poder da comunhão, banalizamos a igreja. E quando o sagrado é banalizado, o mistério inteiro se reorganiza ao redor do homem. Aí a igreja deixa de perguntar o que glorifica a Deus e passa a perguntar o que funciona melhor. O que prende mais, o que segura mais gente, o que causa mais impacto, o que atende mais expectativa. É nós que vamos definir. Somos nós que vamos colocar, e somos chamados a colocar a igreja, por meio da revelação do Espírito, a uma definição mais profunda. A olharmos de uma forma mais bela, mais sublime e mais santa. A junção dos santos na terra, a noiva do Cordeiro, a igreja. O mistério que estava em oculto e que nós temos o privilégio de participar. Mas diante de tamanha santidade, não da forma que queremos, não com o pior que é em nós. Gente, a gente tende a dar o melhor. Paul Washer diz o seguinte: vá e dê ao seu chefe o que você dá a Deus, e vê quanto tempo o seu emprego vai ficar de pé. Vá e dê ao seu casamento o que você dá a Deus, e veja por quanto tempo você vai ficar casado. Vá e trate a sua saúde como você trata a Deus, e veja como vai estar a sua saúde. Vá e lide com seus amigos
como você lida com Deus. Então, descubra quantas amizades você vai conseguir ter. Sabe o que o Paul Washer está nos convidando? Numa reflexão como essa, é dar para Deus mais do que damos a todos os outros lugares. Pastor, e como eu dou algo a Deus? É através da igreja. Fica parecendo até que eu estou advogando em causa própria, né? Mas não é não. Com toda a sinceridade do meu coração, com toda a pureza, Paulo está dizendo, esse é o mistério que estava em oculto, e que agora nós somos convidados a participar. Eu não sei o que a igreja significa para você. E hoje, em algum momento aqui dessa série, nós vamos falar de eventuais dores que a igreja gerou em nós. Mas eu nem quero começar por isso, porque você não é o centro. Eu quero falar de eventuais crises que a igreja gerou, marcas que ela produziu. Eu poderia começar falando sobre isso, mas não vou. Porque se eu começo falando sobre isso uma vez mais, eu digo que na igreja você é o mais importante, e não é. Se nós tivermos uma visão renovada sobre o que ela é, talvez descubramos que outras coisas que vimos não era. E talvez possamos dizer, na verdade eu não precisava nem voltar a um primeiro amor que eu tive. Na verdade eu estou descobrindo um amor que eu nunca nem soube que precisava ter. Eu estou olhando para algo muito mais sublime do que eu já tinha enxergado. Que o Senhor nos batize por amor pela igreja. Que Ele renove os nossos olhos. E nesses dias nós vamos estar mergulhados nesse tempo, pedindo ao Senhor, Senhor, nós queremos ter os nossos olhos abertos. Por que esses caras deram a vida deles? Por que esses caras reduziram tudo a nada e fizeram o que com a vida deles? Gente, o Cristo que nós pregamos aqui, Ele não é subjetivo. Ele não está só voando lá no céu. O Cristo que nós pregamos aqui tem um corpo místico na terra. Ele pode ser recebido nas nossas casas. Ele pode ser celebrado nas nossas relações. Ele pode ser visto agora. Como que eu posso eternizar a minha história? É podendo fazer pelo corpo de Cristo na terra aquilo maior e mais profundo que eu faço por qualquer pessoa. É amá-lo. Você quer amar a Deus? Quantos querem amar mais a Deus? Sabe como amamos mais a Deus? Amando mais a igreja. Eu não estou te falando da Dínamos, uma igreja, mas também é tangível. Como amamos mais a Deus, amando a igreja. E o convite agora é que os governantes celestiais estão assombrados com aquilo que Deus está fazendo na igreja. Nós não queremos bocejar por aquilo que os céus estão assombrados. A gente vai entrar num tempo de jejum. Eu te disse, tem coisas pelas quais, e eu tenho me visto tanto como Paulo nesses últimos tempos, orando pela nossa comunidade, eu me coloco de joelho. Porque transferir apenas um conhecimento é uma realidade. Mas podermos beber juntos de uma revelação é o lugar mais profundo. Pedindo a Ele, leva-nos a ver a beleza da igreja. Eu queria que aí sentado onde você está mesmo, se você pudesse dar a mão para quem está do seu lado. Nós somos a família de Deus. Não é só a mão de um estranho, não. Agora judeus e gentios foram reconciliados. Homens e mulheres, ricos e pobres, brancos e negros, orientais e ocidentais. Agora nós estamos reconciliados em Cristo por meio da igreja. E esse é o assombro. Senhor, eu oro pedindo ao Teu Espírito, abre os nossos olhos, batiza-nos em paixão pela igreja. Não, nós não queremos só nos dar como um dia nos entregamos, não, isso é muito pouco. Nós não queremos só servir, eu não estou falando de servir. Talvez você fale, pastor, o que eu faço agora? Não, não quero que você sirva nessa igreja antes de você entender. Eu quero primeiro que o Senhor nos leve a entender. Por isso eu oro, Senhor, pedindo a Teu Espírito, leva-nos a entender. Esse é o Teu corpo. Leva-nos a perceber a beleza,
a santidade. Por isso eu oro pedindo ao Teu Espírito, na nossa vida, na mesa da nossa casa, em cada reunião, como falamos da igreja, troca a forma na qual falamos. Senhor, eu oro pedindo ao Teu Espírito, troca a forma pela qual nós falamos sobre a igreja. Eu oro pedindo ao Teu Espírito, faz com que a nossa fala esteja no lugar onde nós possamos falar sobre a igreja com paixão, com amor. Nesses 14 dias de jejum, restaura no nosso coração paixão e amor. Batiza-nos num novo amor, Senhor, pela igreja. Batiza-nos no amor. Eu, como pastor, te peço perdão, Senhor, por tantos objetivos tão escusos que são construídos. Mas nós estamos aqui pedindo ao Teu Espírito, nós queremos ser parte daqueles que quando os céus olham, entrem em assombro. Guarda essa igreja, nós vamos estar em milhares de pessoas em todos os nossos campos reunidos. Eu oro pedindo às nossas crianças, os nossos jovens, os nossos velhos, restaura-nos nessa beleza, nessa visão, perdoa-nos, Senhor, quando tratamos a liderança da igreja como algo que vai ocupar o nosso tempo, como algo substancial. Perdoa-nos como tratamos isso e como transferimos isso aos nossos filhos, Senhor. Nós pedimos diante da Tua santidade, nós não queremos morrer, nós queremos nos colocar de joelhos diante dela, nós não queremos tocá-la, nós apenas queremos nos submeter a ela, nós não queremos profaná-la, dando parte do que temos, nós queremos ouvir do Senhor o que o Senhor deseja de nós, e nós queremos envolver a nossa vida, o nosso coração. Então abre os nossos olhos agora. Por gentileza, só feche os seus olhos naturais. Nós queremos enxergar toda a beleza. Esse que vem nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio. Ensina ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão santo. Vamos lá, Ele está aqui. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que esperamos, e ao partir os nossos olhos se abrem. Vamos, Jesus. Ao som da Tua voz, Os nossos corações levam-te amor. e ao partir o pão, os nossos olhos serão abertos nessa manhã. E ao partir o pão, Os nossos olhos se abrem e reconhecermos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam-te amor, queimam-te amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos
lugar, eu quero que você erga as suas mãos. Erga suas mãos onde você está. Nós estamos tão habituados a dizer que nós nos unimos a um coro celestial, e isso é fato, é realidade. Mas mais profundo que isso, mais do que nos unir a um coro celestial, os céus olham para a igreja com assombro. Mais do que estarmos unidos a um coro celestial, agora os principados e potestades, os príncipes das trevas, os anjos, os seres viventes, agora todo o inferno, ele olha para a igreja, e a igreja é o segredo revelado de Deus. Olha para nós com assombro, na sua beleza, na sua extensão, na sua santidade, na manifestação viva de quem Ele é. Ontem, depois de um culto, eu sentei, depois de Cristo ser pregado, enquanto havia um ambiente da igreja, eu sentei e só olhei. E talvez a primeira vez, de uma forma mais sincera, eu declarei o que Davi declarou. Eu disse: Senhor, mais vale um dia aqui, mais vale um dia aqui do que 1000 em outros lugares, porque não há outros lugares melhor do que esse, porque nós encontramos na beleza da manifestação da igreja a realidade do corpo de Cristo revelado. Isso é santo, isso é eterno, isso é belo. Nós reconhecemos quem você é, nós reconhecemos quem você é. Vamos deixar os céus assombrados. Quem tu és, do 1000 lugares. Reconhecemos Quem tu és. Obrigado, Jesus. Esse é o coro de todas as vozes. Nós nos uniremos como nação brasileira, português, inglês, chinês, mandarim, todas as vozes unidas diante do trono de Deus. E nós te damos toda a poder, mas ressuscitou. A poder, mas ressuscitou. Aleluia. Será que você pode aplaudir Jesus? Ele é digno. Obrigado, Jesus. Tu és o cabeça, nós somos o teu corpo. Tu és o cabeça, obrigado, porque o mistério estava oculto, o segredo nos foi revelado à igreja. Aleluia, aleluia. Queridos, amanhã nós abrimos 14 dias de jejum. O tema que nós estamos utilizando para esse jejum é amando e vivendo igreja. Nós temos um e-book, são 10 capítulos. O pastor André Galina escreveu um e-book para a gente, para nos nortear nesse período de jejum. Mas amanhã, de segunda a sexta, dessa próxima semana e da outra semana, cada igreja local vai estar fazendo um tempo de oração online. Então nós vamos estar juntos das 6 às 6:30 da manhã. 6 às 6:30 da manhã. Você não vai me deixar lá sozinho, eu sei disso. De 6 às 6:30 da manhã. Eu quero pedir a você, se você puder abrir a sua câmera, prepare-se para abri-la. Então, se você
preparar, obviamente, para abrir a câmera. Então, se você pode abrir, prepare-se para abri-la. Se você não pode abrir, não tem problema, pastor, estou no trajeto, você pode ficar, o áudio de todo mundo é fechado, e aí o vídeo você pode seguir, se você pode, das 6 às 6:30. O que a gente vai fazer? Nós vamos ler o capítulo do dia do e-book juntos e orar por aquela revelação sobre os nossos corações. Nós queremos que os nossos olhos sejam abertos, nós queremos que Cristo revele-nos então a beleza da igreja. Nós queremos ver com a nitidez a beleza da igreja. Então, quero te encorajar a fazer isso. Depois dessas 3 mensagens, nós vamos dar sequência numa série chamada Verdadeira Comunhão. Essa série, ela está baseada nesse livro de um teólogo chamado Art Katz. Esse livro aqui foi um dos livros, o Gustavo, que é aqui o nosso diretor da Escola Ruiz, falou: pastor, teve um livro que mudou minha vida. Eu falei: eu quero ler esse livro, porque ele é um cara que lê muitos livros. E aí eu peguei esse livro, a hora que eu olhei o livro, falei: esse livro mudou a vida, o cara está acostumado a ler tanta coisa. Esse livro mudou minha vida. Esse livro transformou a forma com que... Bom, esse livro me revolucionou. Isso vai virar uma série para todas as dínamos. E a gente aqui na nossa igreja local gosta que você leia, te influencia a ler. A gente dá bibliografia daquilo que está sendo dito aqui. Então a gente quer te encorajar a poder. E aí a gente traz aqui, gente. A gente traz e para vender para você. Então o pessoal aí tão gentilmente faz. Então passa lá, você já pode começar a adquirir. A série começa daqui 3 semanas, mas seria muito legal se você adquirisse, começasse também a ler, ou pelo menos adquirisse, para você ter. Amém, gente?